Muito bem, aqui estamos nós novamente, domingo de Páscoa, à noite. Já tivemos uma mensagem pela manhã e agora teremos a segunda parte neste domingo à noite. Mas antes eu quero saudar a igreja na graça, na paz, no amor e na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e também estar orando. Espero que você esteja aí, espero que você tenha feito, né, aquilo que nós, na parte da manhã, desafiamos a igreja. Inclusive o Fernando colocou o material no grupo, que seria de estarmos cultuando ao nosso Deus nesse tempo de pandemia. Hoje nós estamos cultuando ao nosso Deus, celebrando Ele, continuamos fazendo isso, não mudou, podemos fazer isso em nossos lares, mas nós não podemos fazer juntos na igreja devido a essa pandemia. Espero que passe logo, tenho orado por isso, então nós estamos providenciando meios, né? Ninguém estava preparado para isso, o mundo mostra isso, que não estavam preparados para isso, mostra a sua fragilidade, e isso reflete em nós. Então estamos nós aqui reunidos essa noite como igreja. Espero que você esteja aí em comunhão com Deus, e nós sabemos que nós fazemos parte dessa igreja, da igreja visível, que é a Ebenezer, a igreja que nós podemos ver com os nossos olhos, e a igreja invisível, aquela igreja a qual Deus enxerga, a qual Ele vai nos levar, vai nos resgatar, né? Aliás, já nos resgatou, e Ele volta para nos buscar, e muito em breve estaremos com Ele. Nós estaremos orando pelas nossas crianças, todo domingo nós fazemos isso, está lembrando dela. A tia Gi, não só a tia Gi, os professores têm postado material, os pais também, fica o desafio aí de não deixar as crianças tão somente ociosas ou nas suas brincadeiras, estar ensinando a palavra de Deus a elas. E vamos continuar. Foi posto um material aí sobre a Páscoa, muito bom, da tia Joiane, que é a esposa do pastor Fábio, e são 3 vídeos, e o 4º vídeo deu problema, ela não conseguiu, mas ela vai postar assim que possível. Nós vamos estar trazendo a segunda parte essa noite. Sinto falta de cada irmão, tenho orado por cada irmão, e te desafio, se você precisa, ou quer, ou deseja conversar comigo, pode estar enviando o WhatsApp particular. Alguns já fazem isso, se você não tem essa liberdade, tenha, né? Nós podemos aí, até se necessário, se for casal, família, se a gente quiser fazer aí, usar recursos como vídeo, não tem problema nenhum. Os amados podem me procurar, aquilo que está ao nosso alcance nós podemos fazer, né? E tudo para a glória de Deus. Nós vamos orar e eu vou dar continuidade à segunda parte do estudo da Palavra de Deus. Eu abri um parênteses daquilo que nós viemos aprendendo, baseado nesse dia de Páscoa. Por isso, vamos orar essa noite. Pai, obrigado, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos. Sempre na sua dependência, seja em toda e qualquer situação. Ó Deus, aqui na sua palavra, o Senhor nos disse que sem ti nada podemos fazer, e isso já é num contexto em que o Senhor está partindo para a cruz. E nós sabemos que sem ti nada podemos fazer. Hoje é um dia que nós lembramos o seu feito, aquilo que o Senhor fez. Lembramos por causa do domingo de Páscoa, mas Deus, nós sabemos que o seu Filho é a nossa Páscoa. Peço pelos nossos pequeninos, cada criança, ó Pai, ajude os seus pais nesse tempo, esse tempo em que estamos juntos. Use, Pai, essas famílias para a glória do seu santo nome, que logo em breve possamos estar juntos novamente, ó Pai. Te agradeço essa noite e peço mais uma vez, fale comigo, fale conosco, em nome do seu Filho Jesus.
Amém e amém. João, capítulo 19, eu já deveria ter falado desde o início para você estar procurando. Se você está com a sua Bíblia, João, capítulo 19, o texto-chave, ou se você talvez viu na inscrição do vídeo, está aí. E é o texto dessa noite, e eu quero trazer aquilo que Deus tem me ensinado, e espero que você seja abençoado como eu fui abençoado. João capítulo 19, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 16. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse: Eis que vô-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomais a vós outros e crucificai, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho eu autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se solta estes, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimenta, no hebraico Gábata. E era a Parasceve Pascal, ou Sexta-feira Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. O tema dessa noite, baseado no contexto que eu trouxe para os meus irmãos, é ferido por causa das nossas transgressões. Ferido por causa das nossas transgressões, citando Isaías. A princípio, vamos por pano de fundo, eu quero colocar uma base para nós entendermos o que estava acontecendo ali. Jesus, ele enfrentou 6 tipos de julgamentos criminais e totalmente ilegais. 3 desses julgamentos foram os judeus, o sinédrio, os políticos religiosos, aqueles que eram líderes do povo de Israel. Outros 3 desses julgamentos, Jesus pareceu de frente a Roma, que é o que nós estamos vendo aqui. Nos 3 primeiros julgamentos, Jesus ele foi incriminado.
nos 3 primeiros, que os judeus julgou a Jesus, Jesus foi incriminado. Agora, nos 3 próximos, que é julgamento romano, Jesus foi se encontrado inocente. Então, o 4º juízo romano foi com Pilatos. Isso está também no capítulo 15 de Marcos. O 5º julgamento foi um juízo romano também, só que com Herodes. Isso está lá em Lucas 23, do 8 ao 15. Então, se nós fôssemos trazer aqui a nossa mente o que está acontecendo, nós poderíamos dizer, em termos modernos, Jesus, filho de José, contra Roma. Poderíamos incrementar um pouquinho mais. Jesus, filho de José de Nazaré, contra Roma. Porque aos nossos olhos é Roma contra Jesus. Esse é o mais famoso dos julgamentos de toda a história. O julgamento de Cristo, de início ao fim, ele supera qualquer outro tipo de julgamento que tenha sido conhecido. Aqueles julgamentos famosos que viram até filme. Esse julgamento de Jesus, ele transcende qualquer outro julgamento. Ele é um dos julgamentos mais conhecidos de toda a história. E agora, ele também é o julgamento mais importante de toda a história. E por quê? Porque esse julgamento se refere a nós também. Se refere a nós e afeta a todos nós. Então, sendo assim, nós estamos diante do maior de todos os julgamentos feito no planeta. Foi esse julgamento aí. E eu quero, essa noite, passar para os irmãos a olhar nesse contexto sobre 3 perspectivas. Um Jesus inocente, que é o primeiro. O segundo, um Jesus frágil. Um terceiro, um Jesus criminalizado. E um quarto, um Jesus vencedor. Vencedor. Vamos ver primeiro um Jesus inocente. Ficou nítido no texto que nós acabamos de ler que Pilatos ele considera Jesus como inocente. Como inocente? Quando nós vamos lá em Marcos, capítulo 15, nós estudamos Marcos durante um tempo na igreja, Pilatos ele declara: que mal fez este homem? Lá no capítulo 15, verso 14, que mal fez ele? Mas lá de fundo ele escutava assim: crucifica-o, crucifica-o. Aqui no capítulo 18 de João, no verso 38, Pilatos diz: eu não encontrei delito neste homem. Aqui no verso 4 do capítulo 19, você lê: não achei nele crime algum. Mas no verso 6 do capítulo 19, enquanto as pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o, aqui João vai dizer: olha, eu não acho. João ele vai mostrar Pilatos dizendo, né? Eu não acho nele crime algum. No verso 12, nós lemos: então Pilatos procurava soltá-lo, porque não encontrava delito algum neste homem. Minha versão diz assim: a partir deste momento, Pilatos ele queria de alguma forma soltar Jesus Cristo, porque ele não achava nele delito algum. Então não há fundamento para culpá-los, para culpar Jesus, aliás. Não há fundamento. Então nós vemos Jesus, um Jesus inocente. Nos evangelhos você encontra 6 vezes que Jesus é declarado inocente. 6 vezes você encontra. O mesmo Pilatos, ele diz lá em Marcos 15, o verso 10, que ele entendia que a liderança estava entregando Jesus por inveja.
Mateus 27:18 diz que Pilatos sabia que os judeus entregavam Jesus por inveja. Também ele relata esse contexto. Mateus tem a mesma ótica. E Mateus ele acrescenta a esposa de Pilatos, né? Cláudia Prócula é o nome dela. Lá em Mateus 27:19 você lê: e estando ele no tribunal, sua mulher, mulher de quem? De Pilatos, mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Então ali Mateus mostra o sonho da esposa de Pilatos, e ela usa esse termo, justo. A Bíblia não cita o nome dela, Cláudia, né? Nós sabemos através de livros históricos. E ela manda esse recado para o seu marido: olha, não se envolva com esse justo. Então, ele já havia dado o seu veredicto. O veredicto de Pilatos já existia. Ele é justo, ele é inocente. E ele manda Jesus para Herodes. Em Lucas 23:8 nós lemos: naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram. Por quê? Jesus é mandado lá para Herodes. Herodes fica contente, né? Faz tempo que eu queria conhecer essa figura, fiquei sabendo dele, e ele vai escarnecer de Jesus, e por fim, ele vai dizer, o verso 13 diz assim, de Lucas 23, então reunido Pilatos, os principais sacerdotes, autoridades do povo, disse-lhes: apresentais-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Aí ele fala: nem tampouco Herodes, nem o verso 15 de Lucas 23, nem tampouco Herodes, pois me tornou a enviar, ele enviou Jesus de volta. Pois claro que nada consta contra ele, não há nada contra ele digno de morte. Então, Pilatos ele está falando: eu enviei para Herodes, Herodes me mandou de volta e também falou que não tem nada desse homem, declarou inocente. Então, os evangelhos é bem claro e nos dá uma perspectiva coerente, congruente de que Jesus é inocente. Ele foi considerado inocente. No capítulo 19 aqui, que nós lemos, de João, nós vemos que Pilatos ele manda açoitá-lo. No verso 4 nós lemos: outra vez saiu Pilatos e lhe disse: eis que vou-lo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. No verso 5 ele vai dizer: eis aqui o homem. No verso 6 ele fala: tome, crucifica-o. E quando viram Jesus disseram: crucifica-o. No verso 6 Pilatos fala: eu não vejo nele crime algum. Então ficou essa dinâmica, de um lado de cá os judeus: crucifica-o, crucifica-o. Do lado de lá Pilatos falando: ele é inocente, ele é honesto, tomai vocês e crucifica-o. E o que está em jogo aqui é a crucificação de Cristo, porque o poder de crucificar, a pena capital, era dos romanos. Os judeus não podiam fazer isso. Então eles levaram, nós vimos pela manhã isso, eles levaram para Pilatos com essa intenção, de que ele fosse crucificado. Então, quando Pilatos devolve para ele e fala assim: crucificam vocês, ele soa mais ou menos dessa forma: vocês trazem a mim esse homem para que eu possa julgá-lo, o único que tem poder de crucificar, porque os judeus, mas vocês trazem para mim julgar, eu julguei, determinei ele como inocente. Vocês não querem aceitar o meu veredicto? Então crucifique vocês. Basicamente é isso que Pilatos está dizendo àqueles judeus. Vocês trouxeram para mim que sua autoridade é máxima, eu que posso mandar ele crucificar. Vocês me consideraram para julgá-lo,
E agora, vocês não aceitam o meu julgamento? Então começou a haver esses estranhamentos entre eles, e tem um pano de fundo por trás disso, porque Pilatos não é esse Pilatos benevolente que quer exercer justiça, não é isso que a história conta. Esse Pilatos aqui, apresentado para nós, que parece bonzinho, né? Quando você lê Flávio José, Filon de Alexandria, Pilatos é narrado como alguém duro, inflexível, sem nenhuma consideração para o próximo. Certa vez Pilatos matou um grupo de samaritanos, centenas de samaritanos, sem razão nenhuma. Foi chamado por César para responder tamanha crueldade e opressão. Por que ele fez isso? Então, esse é o Pilatos real, mas o Pilatos que nós vemos diante de Jesus Cristo aqui é diferente, algo estava acontecendo. Por algum motivo, Pilatos está agindo de forma estranha ao seu costume. Ele busca um julgamento apropriado para Jesus. Ele poderia talvez estar fazendo um jogo de queda de braço e falando: esses judeus querem matar Jesus, mas eu vou fazer birra para eles e não vou matar, porque eles não mandam em mim, coisa desse tipo. Mas nós percebemos que a Bíblia diz que ele tentou de várias formas. A partir daquele momento, ele tentou livrar Jesus. Mas aqui nós temos um dilema. Você se depara com o primeiro dilema, que é um dos dilemas. Pilatos, ele quer libertar Jesus, mas Jesus não se defende. Jesus não abre a boca. No verso 9 e 10 de João, Pilatos vai perguntar isso a Jesus. O verso 9 diz assim: e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? De onde és tu? E qual a resposta? Nenhuma. Mas Jesus não lhe deu resposta. E aí onde Pilatos fala: olha, você não me responde? Ele queria soltar Jesus, mas Jesus não se defende. Lá em Marcos capítulo 15, no verso 5, você lê que Pilatos, ele se maravilhava, é o termo lá, de ver aquele homem, e ele não respondia, não se defendia. Se ele tivesse um advogado, naquele momento o advogado saltaria, porque esse era o momento de Jesus se defender e apresentar a sua defesa e sair livre. Mas no outro estudo que nós fizemos, lá em João capítulo 18, aqui mesmo em João, nós vimos que Jesus Cristo estava ali porque era para isso que ele tinha vindo. Lá no capítulo 18, verso 37, ele tinha dito: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? E respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. E aí ele se abre a Pilatos: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você ouve a minha voz, Pilatos? Então ele estava ali para isso. Jesus não estava ali por acidente, sem um propósito. Mas se Jesus fosse defender alguma acusação que era feito sobre ele, pelo menos duas delas que é verdadeira. Ele era rei de Israel e ele era Deus também. Ele era rei de Israel e ele era Deus. Algumas acusações eram mentira, né? Que ele defendia a não estar pagando imposto, né? Nós vemos pela manhã, mas essas eram verdade. Ele era rei e era Messias prometido. E sabe por que ele não se defendeu? Aliás, ele não se defendeu aqui porque ele tinha um propósito. Mas havia uma defesa incontestável de Jesus Cristo. A sua ressurreição. Quando Jesus ressurgiu, essa foi a sua melhor defesa. Eu sou o rei e eu sou Deus. A sua melhor defesa foi mostrando com a verdade. Isso era verdade. Isso era verdade.
E nós vamos abrir um parênteses aqui, porque esse texto é a controvérsia diante da igreja e do mundo por muito tempo. E as pessoas, elas gostam de perguntar, né? Quando saiu aquele filme A Paixão de Cristo, saiu muito sobre isso. Quem matou Jesus? Quem foi responsável pela morte de Jesus? Lendo esse texto aqui, Pilatos ou os judeus? Muitos aqui defendem Pilatos. Pilatos tentou, né? Dentro da história, parte, nós vemos as pessoas, e às vezes até da própria igreja, culpando Pilatos, omissão. E outros dizendo, não, foi os judeus. Né? E nós sabemos que esse é um dos pontos que foram usados no antissemitismo, daqueles que são contra os judeus. Até Hitler usou isso, ele matou Jesus. Nós sabemos que é óbvio que Hitler estava totalmente fora, ele queria usar isso como argumento, mas ele usou isso, né? E algumas pessoas passaram a odiar os judeus por causa disso, né? Até hoje existe um grupo de judeus que eles desejam eliminar dessa parte do testamento que pode representar um perigo para o judeu. Mas nós, como igreja, quem foi o culpado, o responsável pela morte de Jesus? Pilatos ou Jesus? A resposta da igreja é uma só. A igreja jamais estaria irado com os judeus. Por quê? Porque foram nossos pecados coletivos que puseram Jesus naquela cruz. O meu pecado, o seu pecado. Quando nós lemos Isaías 53:5, diz assim, mas ele foi ferido por causa, aí você grifa lá, das nossas transgressões, risca embaixo. Se você pergunta por que Jesus foi para a cruz, responda com Isaías 53:5, risca lá, por causa das nossas transgressões. 2 vezes Isaías repete. E moído, risca de novo, por causa das nossas iniquidades. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Havia necessidade dele ser castigado, trazendo não paz interior a nós, mas paz para com Deus. Foi resolvido ali na cruz, totalmente pago. Vida dele derramada na cruz. E a partir dali nós passamos a estarmos reconciliados com Deus. Éramos inimigos de Deus e passamos a ter paz com Deus. Aí esse castigo nos trouxe paz, nos reconciliou com Deus e isso nos faz com que nós tenhamos paz para com os homens, paz interior, é resultado disso. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O próprio Isaías diz que nós estávamos feridos, da planta dos nossos pés até a cabeça, pecado na nossa vida, fomos sarados. E fecha o parênteses. Nós vimos aqui primeiro um Jesus inocente, mas também nós vemos um Jesus frágil. Pilatos e os judeus, vamos pegar esse tópico aqui, vamos ver um Jesus fragilizado, um Jesus frágil, né? Ele se fez homem. Ele largou o lar da glória. Ele não perdeu os seus atributos, ele continuou sendo Deus, ele apenas não usou. É como você pegar o maior velocista do planeta e colocar amarrado a minha pessoa e se eu quiser correr igual ele, eu não vou conseguir. Mas ele vai ter que caminhar aos meus passos. Basicamente é isso que Jesus fez. O velocista não deixaria de ser o maior velocista do mundo, mas ele teria que andar nos meus passos. Então Jesus veio como homem e para nós entendermos um pouco o que está acontecendo aqui, vou dar mais um pouco de pano de fundo. Pilatos e os judeus, eles estão numa má relação, eles não têm uma boa relação. Desde o começo do reinado de Pilatos já havia problema. Quando você
compra alguns livros do Flávio Josefo, né? É o único historiador, um dos únicos, que estava lá na época contemporânea e que nós temos escritos dessa época. Ele diz que o início do mandato de Herodes, de Pilatos, aliás, com os judeus não era muito bom. Nós vemos aqui um Pilatos tentando defender Jesus, mas tem algo por trás disso. Assim que ele foi nomeado governador da Judéia, da província da Judéia, aliás, que ele chegou ali, logo na noite que ele chegou, ele pegou e entrou em Jerusalém, né? E ele trouxe algumas insígnias do governador. Os outros, o que eles faziam? Era um hábito retirar antes de chegar a Jerusalém. Então ele já chegou dizendo, não, aqui eu vou mandar aqui, né? E era um símbolo do imperador como divindade aquilo. Ele entrou em Jerusalém, no primeiro dia do governo de Pilatos, ele já causou problema, né? E aí os judeus já mandou seus representantes lá para Cesareia, Pilatos já queria arrumar encrenca, e logo já vem lá de Cesareia uma ordem: Pilatos, tira essas insígnias. Então no primeiro dia Pilatos já teve que engolir isso. Depois teve uma questão de impostos. Ele pega o dinheiro do templo, ele está construindo alguma coisa grande que vai trazer água para a cidade. Ele vai lá e pega um dinheiro que era considerado corbã, era um dinheiro sagrado. Novamente teve problema. Novamente. E os judeus, eles vão contra Pilatos, e novamente Cesareia tem que tomar uma atitude. Então ele não está bem visto lá. Ele tem um problema a ser resolvido aqui. E por fim ele coloca alguns escudos ali no palácio, e novamente para humilhar os judeus, não para honrar o imperador. Ele quer de alguma forma humilhar, ele tem essa guerra com os judeus. E os judeus levantam e no outro dia vê aqueles escudos e falam: o que é isso? Nós não adoramos imagem, nós adoramos só um Deus, né? E começa de novo uma batalha. E aí César envia uma mensagem a Pilatos: Pilatos, não se envolva com essa gente. Não se envolva. Porque não queremos tumulto. Pega esses escudos e leva para casa, para Cesareia, leva lá para sua casa. E Pilatos teve que ceder. Então, desse dia em diante, por causa dessa situação, havia uma guerra entre os judeus e Pilatos ali. Então, qual que é o ponto de tudo isso? Para Pilatos, esses judeus está engasgado na garganta deles. E de repente aparece eles ali com Jesus Cristo, com um problemão para ele em época de Páscoa. A cidade estava apinhada de pessoas, e trazem e jogam lá para ele resolver. Agora, Pilatos, ao mesmo tempo que ele quer liberar esse inocente, que é Jesus Cristo, ele também quer evitar um motim. E essa é a mensagem que os judeus passam para ele. Olha, ou você crucifica esse homem, ou vai haver um motim. Pilatos começa a pensar. Ele pensa assim: como que eu vou resolver isso? Então ele tenta uma tática política. E lá em Marcos 15, do 6 ao 15, nós não temos tempo para ler, mas você vai ler que havia, por costume da festa, era um costume soltar um dos prisioneiros, né? E havia lá Barrabás, e ele pensou: eu vou soltar Barrabás e isso vai resolver, né? Então ele queria contentar a multidão, dizendo assim: olha, existe esse Barrabás, né? O texto lá de Marcos 15 diz assim: preso com amotinadores, a qual em tumulto havia cometido homicídio, era um assassino. Então Pilatos falou: vou fazer uma jogada aqui, não é possível que eu estou dizendo que um homem é inocente e eles vão pegar um assassino, e
e vão querer trocar um inocente por esse assassino. E não funcionou. Nós lemos lá em Marcos, o verso 10 do capítulo 15 diz assim: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado, mas estes incitaram a multidão no sentido de que ele soltasse quem? De preferência Barrabás. E aí Pilatos pergunta: e o que eu falei com esse homem que vocês chamam, a quem chamais rei dos judeus? E eles clamavam: crucificam, crucificam, crucificam. Então Pilatos, para conter a multidão, solta Barrabás. Marcos capítulo 15 narra isso. Ele tentou algo político, uma jogada ali, mas ele não conseguiu. Ou libero Barrabás ou libero Jesus? Jesus foi rejeitado. A ironia de tudo isso é que Barrabás era o malfeitor, insurgente, era tudo aquilo que eles estavam culpando Jesus. Essa estratégia de Pilatos não funcionou. E ele continua nessa ideia de soltar Jesus. Então ele manda açoitar Jesus. E talvez ele pensou assim: se eu entregar esse homem, der uma surra nele, entregar aos judeus, eles vão ter compaixão dele. E Jesus recebeu 2 açoites ali com Pilatos. Esse é o primeiro, né? Marcos dá alguns detalhes mais do que João. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, Marcos 15, 16 a 20, que é o pretório, reuniram todo o destacamento, vestiram de púrpura, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E aí João repete aqui também: e o saudaram dizendo: salve rei dos judeus. E aqui Marcos diz algo que João não diz: davam-lhe na cabeça com um caniço e cuspiram nele, pondo-se de joelhos o adoravam. Depois, de escarnecido, despiram-lhe e tiraram a púrpura, despiram-lhe a púrpura e colocaram e vestiram as suas próprias vestes. Então Marcos continua: e levaram para crucificar. É o nosso mestre. O castigo que os soldados aplicaram a Jesus era um castigo aplicado àqueles que aspiravam a ser um rei. Então, os soldados diziam: mas você quer ser rei? Então nós vamos fazer de você um rei. E quando eles diziam: salve rei dos judeus, é a mesma coisa que eles estavam dizendo: ave César, mais ou menos isso. E era um castigo não só físico, mas psicológico, para quebrar todo e qualquer orgulho desse réu, dessa pessoa que aspirava talvez ser rei. A coroa de espinho provavelmente foi usada uma planta chamada palma de dátiles, né, de Israel. É um espinho que é encontrado no tronco de uma planta que parece um coqueiro. Possivelmente pode ter sido isso. Alguns historiadores dizem, não necessariamente que seja, mas quando você vê a imagem, é perfeito para fazer uma coroa de espinhos, né? Agora, seja o que for usado, tirando essa parte, isso foi colocado na cabeça do nosso mestre, na cabeça de Jesus Cristo. Bateram na cabeça dele com um caniço, uma cana. Isso deveria ter causado uma dor terrível. E a cabeça ela vai inchando por causa disso e vai piorando. Não era a cabeça de qualquer pessoa, era a cabeça daquele que é justo. É o nosso Senhor, a sagrada cabeça do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós talvez pudéssemos ver aquele rosto que uma vez brilhou como o amanhecer. Agora um rosto pálido, fragilizado ali. E por quê? Jesus está sofrendo aqui por causa das nossas transgressões. O Cordeiro Pascal, lá.
Foi a minha transgressão que fez isso com ele. Nós merecíamos o seu lugar, mas ele nos dá o seu favor, ele nos dá a sua graça. Por isso que nós lemos lá em Isaías 53:5, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. A grande ironia é que ali estava o verdadeiro rei de Israel, coroado e vestido com sua capa, com seu manto de púrpura. Realmente ele era. E ele é. Só que eles não o reconhecem. Vimos de manhã as motivações, porque ele não era o rei esperado. E eles tinham inveja de Jesus Cristo. Marcos diz isso. Mas a providência divina estava diante dos homens. E eles não o reconheceram. E não é diferente hoje. Não é diferente. Nós apresentamos o Evangelho, nós levamos a Cristo. Uma pessoa ela pode estar na igreja, ter ouvido milhares de vezes o Evangelho, a providência divina, mas não reconhecem, se não for uma graça absoluta de Deus. Então aqui um Jesus fragilizado. E também, em último ponto, nós vimos um Jesus criminalizado. Criminalizado. O verso 5, Pilatos ele vem e fala: eis aqui o homem. Lá está. Agora ele leva Jesus surrado, cuspido, como falamos pela manhã, apresenta aos judeus e diz: eis aqui o homem. E talvez ele pensasse: isso vai comover esses homens. Talvez eles vão olhar para Jesus Cristo lá e vai falar, e isso vai comover a esse homem. Alguns estudiosos dizem que o termo ali pode significar: eis aqui esse pobre homem. Eis aqui. O que mais vocês querem que eu faça? E eles diziam: crucificam, crucificam. O verso 6 diz assim: ao verem os principais sacerdotes, os seus guardas, gritaram: crucificam, crucificam. Bater nele não é suficiente. Sem misericórdia, sem compaixão, crucificam, mesmo que está gritando: assassina-o. Porque era um julgamento totalmente fora de base, era um inocente. É o mesmo que quando eles gritavam crucificam, é o mesmo que gritar assassina-o, assassina-o. Amados, alguém já disse que o espírito da religião é cego à compaixão. Não tem compaixão. Eles queriam se livrar de Jesus porque Jesus estava mudando o panorama religioso de Israel. E até isso incomoda muita gente. Quando falamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de salvação somente pela graça, que nós somos totalmente aceitos em Cristo. Muitas pessoas vêm com legalismo de faça, não faça. Não entende que essa obra de Cristo foi perfeita por nós, a todos aqueles que creem nisso. São salvos e adquirem recursos para ter uma vida de santidade, a busca pela santidade através do Espírito Santo. Mas Jesus incomodava eles, porque Jesus se misturava com pecadores. E o sinédrio, os sacerdotes, jamais fariam isso. Jesus tocava os enfermos, os leprosos, e eles impediam esses de entrar no templo. Caifás, Anás, eles vestiam as suas vestes de púrpura. Jesus vestia uma veste simples, talvez feita por alguma camponesa ou uma mulher do campo, que fez com tanto amor aquela vestimenta dele, simples. Então, esse espírito de religião não tem compaixão. Não tem compaixão. E às vezes nós temos que cuidar disso. Nós nos vestimos de uma religião. Acontece conosco, nós colocamos uma veste e não olhamos para nós mesmos e começamos a achar pecados alheio. E Paulo fala em Romanos: tu que julgas, faz o mesmo.
Quando aprendemos a carta de Paulo aos Romanos, vimos Moisés. Deus dá uma ordem para Moisés. Fale a pedra e dê água ao povo. Moisés acha que sabe mais do que Deus, vai lá e bate na pedra. E chama o povo de rebelde. Deus não pediu para ele fazer isso. Lá na frente, sabe o que Deus fala para Moisés? Porque fostes rebelde. Deus agiu em graça com o povo, dando água para o povo, mas Moisés não. Moisés com esse espírito que nós vemos muitas vezes hoje de religioso, de querer saber mais do que Deus. O que Deus está dizendo para ele? Aquilo que Paulo vai dizer em Romanos: tu que julgas, faz o mesmo. O único rebelde ali era Moisés, não era o povo. Ele tinha que falar a pedra e dar água ao povo, fechando parênteses aí. E Pilatos aqui está num dilema interno. No verso 12 aí de João capítulo 19, você vê que a partir daquele momento ele procura soltá-lo. A partir daquele momento mas os judeus estão clamando. E olha o tom da conversa dos judeus no verso 12. Se soltas a este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Os judeus já haviam tentado de tudo. Tinham acusado Jesus de não pagar imposto a César, de querer ser rei, de querer ser Deus, mas percebeu que isso não estava colando, não estava funcionando muito ali diante de Pilatos. Então, agora eles mudam o tom. Eles estavam ali determinados. Esse homem tem que ser crucificado. Eles mudam o tom para ameaça. Eles começam a ameaçar Pilatos. E Pilatos sabe do que eles são capazes, baseado naquele contexto histórico que eu narrei para os irmãos. Já havia um problema. Então agora o tom é ameaçador. Se tu não o crucifica, tu é inimigo da coroa, inimigo de César. Era isso que eles estavam dizendo aqui no verso 12. E ele sabia que se de alguma forma César cresce nisso ou soubesse que ele estava apoiando um aspirante ao rei, Pilatos morreria junto com isso. A sua casa seria confiscada, ele seria torturado e morto. Então Pilatos ele está encurralado. Esse homem é inocente, mas ele fala: eu não vou arriscar a minha vida por causa desse homem. O que ele faz então? Tudo aquilo na cabeça dele, a esposa Cláudia chega e fala: não mate esse justo, ele declara inocente, ele manda para Herodes é inocente, tudo isso, e ele está convicto, esse homem é inocente. Então em Mateus 27, 24, você lê: vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Ele viu que de um lado ele não estava conseguindo êxito, e por outro lado o tumulto estava aumentando, a pressão era demais. Mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente desse justo. Usou o termo que a esposa dele falou. É com vocês, fique o caso com vocês. Lavo as minhas mãos, um termo usado até hoje, não é? Era uma maneira de dizer ao mundo: olha, ao mundo da época, ao mundo antigo, eu sou inocente quanto a isso. E o que os judeus dizem? E isso é forte. Eu não gosto nem de ler esse texto, de tão forte. Em Mateus 27, 25, diz assim: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos. Não tem jeito, agora gravou. Caia sobre nós o seu sangue, sobre os nossos filhos amados. Que coração duro! Se não for a graça de Deus, esses somos nós. O
sangue do justo, de Jesus Cristo. Ou seja, nós assumimos a culpa, nós somos culpados. Mal sabia eles que tinham um ponto de verdade sobre isso por causa dos pecados deles. E Pilatos, ele continua sendo uma maçã podre, um líder cruel e covarde, que perverte o que é reto. Ele tinha que fazer o que é certo, porque é certo ser feito, só isso. O correto deve ser feito porque é correto fazer, custe o que custar. Marcos 15:20 diz: então conduziram Jesus para fora para o crucificarem. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura, vestiram com as suas próprias vestes, então conduziram Jesus para fora a fim de crucificar. Qual o veredicto aqui para assassinado? Ele se fez rei, uma ameaça a César. Foi o veredicto. Pilatos se apegou a isso para poder dar a ordem de sentença. Por isso que você vai ver na placa dizendo que ele mandou pôr uma placa: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Né? A alta cúpula foi lá: não diga isso, diga que ele se dizia rei dos judeus. E Pilatos falou: olha, eu não quero mais saber desse assunto, o que eu fiz está feito, e ponto final. E vamos concluir agora. Jesus sofreu 3 tipos de punição ali. Existia 3 tipos de correção: fustigatio, que era o menor; flagelatio, que era um pouco mais sério, esse que nós vimos; e berberatio, que era aqueles que seriam crucificados. Então é aquilo que nós vimos chamado de escorpiões, né? Aquelas chicotadas com um pedaço de osso na ponta, dizem os historiadores, eram terrível. E tão terrível que não era, um romano não poderia sofrer isso, não poderia. E quando nós lemos os relatos de Flávio Joséfo, que era da época, ele fala assim que aqueles que eram destinados à cruz sofriam tanto que coisas impróprias de se dizer abertamente. E eles crucificaram Jesus, estava sendo crucificado ali como um malfeitor. Mas e para Deus? Para Deus ele não era um malfeitor. Para Deus Jesus morre como nosso substituto. Esse castigo era para nós. Se Jesus tivesse recorrido aos seus direitos ali, sabe o que tinha acontecido conosco? Nós estaríamos indo para o inferno e continuando indo para o inferno. Era necessária a sua morte. Ele se calou, não se defendeu. Ele se calou, não falou. Se calou por mim, se calou por você. Isaías 53:7 diz assim: ele foi oprimido e humilhado. E você pode riscar lá: mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. E você grifa novamente: ele não abriu a boca. Por 2 vezes no mesmo texto ali, no mesmo contexto, Isaías põe: mas não abriu a boca. Então nós temos um Jesus aqui inocente, frágil e criminalizado. E quando nós saímos ali, quando nós estudamos todo o contexto, quando Jesus ceia com os discípulos, termina o capítulo 13, João ele gosta de mostrar as ironias, e João escreve: era noite. Quando ele escreve também: eis aqui o homem, mostrando, eis aqui o homem. Que homem é esse? Aos olhos dos judeus era um malfeitor, alguém que estava fazendo com que eles tivessem um problema com o contexto religioso deles, alguém que a multidão estava seguindo e eles morriam de inveja. Eis aqui o homem. Mas quando nós lemos a palavra de Deus,
Que homem é esse? O homem que te aceita, Mateus 11, 28. O homem que te perdoa, Mateus 1, 21. Que te salva. João 3, 17, Lucas 19, 10. Que te liberta, João 8, 36. Que te dá paz, Romanos 5. Que te dá vitória, 1 Coríntios 15, 57. Que te leva para a glória. Não se turbe o vosso coração, ele diz lá no capítulo 14. Crede em mim, crede em Deus Pai. Estou preparando moradas para vocês. Eis aqui o homem. Jesus Cristo foi morto como cordeiro de Páscoa. O verdadeiro cordeiro. O cordeiro pascal. Lá de Êxodo capítulo 12. Simbolizava este cordeiro que você vê, que Isaías cita, significava Jesus. O cordeiro morto lá em Êxodo capítulo 12 simbolizava essa morte. O sangue que foi colocado nas vergas e ombreiras das portas significava este sangue que foi derramado aqui. O sangue que nos livra do juízo do próprio Deus, porque Êxodo 12, 12 diz que Deus estaria visitando o povo aquela noite. Quando Jesus ora, se possível for, afaste-se de mim esse cálice, ele não está falando da crucificação. Muitos morreram crucificados, de mortes terríveis também, ele não estava fugindo disso. Mas ele estava dizendo o cálice da ira de Deus, o juízo do próprio Deus, que estava destinado a nós. Amados, estes homens que julgaram Jesus dessa forma, eles não vão escapar do maior de todos os julgamentos. Haverá um juízo, sim. Hoje é enfatizado a grandeza, a autoconfiança, mas aqui nesse texto nós vimos um Jesus ali fragilizado, é o termo que eu estou procurando. Que auto se sacrifica, que abre mão dos seus atributos por nós. Muitos o consideram um perdedor. Olha para ele e considera. Não. Mas se você olhar por esse ângulo, Jesus se fez perdedor. Para que os judeus, os romanos, eu e você pudesse sermos ganhadores. Ele se fez perdedor. Você olhava e falava, ele perdeu. Nós ganhamos. Ele se fez frágil para aqueles que estão maltratando ele possa ser grande um dia através dessa obra magnífica que ele está fazendo. Ele se humilha até a morte para que aqueles que o matam, aqueles que o fogem, todos os discípulos fugiram. Ele morre, se humilha até a morte para que todos pudéssemos ter vida em seu nome. Amados, essa é a hora mais escura de Jesus. Mas é a hora da nossa glória. Que nossos pecados estão sendo punidos ali, em Jesus. O Cordeiro está sendo morto em nosso lugar. O verdadeiro significado da Páscoa. E nós devemos ser exemplo de Cristo. Nós carecemos desse tipo de amor. Queremos ser fortes. Mas Jesus mostra um amor frágil, humilde, que se entrega, que se sacrifica. E finalizo citando um sétimo julgamento. Aí você diz, mas você tinha dito 6, 3 dos judeus, 3 dos romanos, e eu finalizo citando um sétimo julgamento. É Jesus frente a você.
Ele é inocente ou ele é culpado? Ele é inocente ou é culpado? Você vai aceitá-lo como rei, como Deus, Senhor da sua vida? Ou você vai se afastar como aqueles meneando a cabeça? E agora presta atenção. Seu destino está ligado a esse 7º julgamento. Sua decisão nesse julgamento é o que determina o que o Pai, a decisão que o Pai toma no último julgamento. Hebreus 9:27 diz assim: assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. E amados, dentro da graça de Deus, eu penso que muitos desses homens, judeus, romanos, que açoitaram Jesus e que o pregaram numa cruz, fizeram isso pensando que ele era culpado, fizeram isso olhando por uma outra ótica ou através da ordem do próprio Pilatos. Mas eu creio que alguns deles estão na presença ou estarão na presença de Deus, já estão na presença de Deus, baseado em Mateus 27:54, que diz: o centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Penso que nós poderemos ver este soldado um dia no céu. Um dia ele vai comparecer diante de Jesus, vai recordar desse julgamento terrível e talvez ele vai chorar. E Jesus pode tranquilamente dizer para ele: olha, você me açoitou, você pregou as minhas mãos naquela cruz, mas eu estava morrendo para que você pudesse estar comigo hoje. A hora mais escura era a hora da sua glória, soldado. Soldado, entra no gozo, no descanso do seu Senhor. Como pode isso? Porque a história continua. E nós sabemos, a partir do capítulo 20, João vai narrar no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. E a partir daí nós vemos a ressurreição de Cristo. Jesus Cristo vive. A Páscoa foi cumprida. Nossa Páscoa não está mais em elemento, em coisas, em festa, em ritos. Nossa Páscoa é uma pessoa, é Jesus Cristo, foi cumprida. Era figura daquilo que viria e aconteceu. Nossa Páscoa tem nome: Jesus, que foi morto, sepultado e ressuscitou por nós. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado por essa porção da sua palavra. Obrigado, papai, porque o Senhor morreu em nosso lugar. Ó Deus, obrigado porque podemos viver em Ti. Te louvamos e Te bendizemos, sempre, sempre, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Estamos assim, terminados. Vamos continuar firme, confiando no nosso Mestre, para a honra e glória de Deus.